Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você é um alienado? Você é alienado? Essa palavra é uma palavra relativamente comum nos nossos dias para se referir a qualquer pessoa que caminha à parte do sistema. Entre as definições do dicionário está a ideia de transferir para outro o domínio. Então, estar à parte do sistema significa que você está transferindo para outra pessoa o domínio. Essa palavra foi popularizada pelo sociólogo alemão Karl Marx, em sua defesa com relação à triste situação realmente que vivia o proletariado alemão na sua época, com relação a uma alienação econômica. Uma vez que no entendimento de Marx, o trabalhador, o operário produzia e dava parte da sua vida por aquele produto, mas ele era vedado proporcionalmente dos lucros. Então isso, no seu entendimento, era exploração, seria uma alienação, foi transferido para outro o direito ao lucro que talvez seria do trabalhador. Atualmente a palavra é mais usada, ou é usada de uma forma mais geral talvez. Não pensando apenas nessa alienação do trabalhador, no que diz respeito à justa recompensa que ele merece pelo seu trabalho, mas com relação talvez ao exercício do poder, com relação à tomada de decisões. Esses aspectos têm mais peso nessa palavra nos nossos dias. Talvez por isso, hoje, o termo ele seja muito mais político do que econômico. Um alienado hoje nos nossos dias é aquela pessoa que não se importa com o nosso governo, o que está acontecendo aqui, lá perto da minha casa, né, ali na Ponte Nova, onde temos ali os 3 poderes do município. O que está acontecendo lá em Belo Horizonte, na Assembleia. O que está acontecendo em Brasília, na Câmara. As pessoas que estão à parte, transferindo o domínio do poder para outras pessoas. Talvez muito por desgosto da situação, por um sentimento de incapacidade. As pessoas, intencionalmente, muitos têm buscado viver alienado. Desacreditadas de melhor, incapazes de agir, as pessoas têm preferido viver à parte, sem se envolver. É uma alienação por escolha. Isso faz com que a célebre frase de Lima Barreto, né, um escritor brasileiro do início do século XX, ela tenha bastante sentido nos nossos dias. Lima Barreto certa vez disse: o Brasil não tem povo, tem público. Porque estamos alienados e só esperando as coisas acontecerem. Mas muito antes de Marx, muito antes de Lima Barreto, muito antes dos nossos dias e da talvez alienação política que nós vivemos hoje no Brasil, a Bíblia tratou sobre a alienação humana, mas de um aspecto muito mais profundo. Em Efésios vemos 2 formas de alienação que elas realmente são muito mais preocupantes, são muito mais importantes do que a alienação econômica ou política. Efésios capítulo 2 diz, em primeiro lugar, que o homem está alienado de Deus, indiferente à ação do seu Criador. E o homem também está alienado uns dos outros, vivendo separados, cada um no seu mundinho. A humanidade se tornou estrangeira onde deveria ser cidadã. E daí, como resposta, ela tenta ser cidadã onde ela deveria ser simplesmente peregrina, se agarrando ao mundo, se agarrando aos valores dos nossos dias. Essa dupla alienação é o tema do capítulo 2, que eu pretendo terminarmos hoje, nessa noite. Na primeira metade do capítulo, os versículos 1 a 10, que já tratamos, os seres humanos eles são retratados como alienados de Deus. Então, por isso, eles são chamados no início do capítulo de mortos, de por natureza filhos da ira, que você merece a ira, de escravos, tudo isso por conta da alienação do homem com relação ao seu Deus, ao seu Criador. Agora, na segunda metade, os seres humanos são descritos também como alienados uns dos outros, muito distantes do ideal divino desde a criação, onde a humanidade, em harmonia, deveria espelhar e espalhar a glória de Deus por toda a terra, de forma harmônica. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, eu quero ler do versículo 11 até o final do capítulo, versículo 22. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas,
naquele tempo estáveis sem Cristo, alienados, separados da comunidade de Israel, alienados, estranhos às alianças da promessa, alienados, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Como eu já disse, então, antes da leitura, a alienação do homem com o seu próximo nunca foi um plano divino. Desde o relato da criação, isso pode ser compreendido. Humanidade criada à imagem e semelhança de Deus. E que Deus é esse? Um Deus relacional. Um Deus que convive perfeitamente em sua natureza trina. Um Deus que nunca foi mal resolvido. Um Deus que não precisava da criação. Ele era autossuficiente nele mesmo, até em questões relacionais, por ser um Deus trino. Depois, mais adiante, vemos quando Deus escolhe Israel como seu povo, além de escolher o que havia de mais humilde. Deus não escolheu das maiores nações, das nações importantes ou das que tinham maior capacidade. Ele escolhe um povo simples, humilde, para deixar claro que a ação seria dele. Mas ele deixa claro, então, desde antes de formar esse povo, ele diz para Abraão que o plano dele incluía todos os povos, não incluía separação, alienação de ninguém. E que Abraão e sua descendência seriam bênção para todas as famílias da terra. A tragédia é que Israel foi se esquecendo da sua vocação, interpretando mal os seus privilégios e acabando por desprezar os chamados gentios, todos aqueles que de sangue, de genealogia, de história não eram judeus. Vivendo no século XXI, já há tantos séculos na era da igreja, nós que nascemos num país que é multiétnico, que é multicultural, multirracial, eu tenho, e eu creio que os irmãos têm, muita dificuldade também de compreender exatamente o que significa ser chamado de gentil. Porque é muita coisa ser brasileiro. Tem muita gente diferente que é brasileiro. E nós não temos isso na nossa cultura, assim, de poder identificar facilmente alguém que não é do nosso povo e separar ele. Eu creio, então, que para nos ajudar a entender o peso que era ser um gentil perto de um judeu, as palavras de William Barclay podem nos ajudar bastante. Ele diz o seguinte: o judeu tinha desprezo imenso pelo gentio. Os gentios, diziam os judeus, foram criados por Deus para serem combustível para o fogo do inferno. Quem não é judeu, então, na opinião do judeu, era criado para ser lenha. Deus, diziam eles, ama somente Israel, dentre todas as nações que fez. Até a vinda de Cristo, os gentios eram objeto de desprezo para os judeus. A barreira entre eles era total. Total. Essa é a parede de separação mencionada no versículo 14. A barreira de separação, o muro de separação, que faz alusão à própria divisão que os judeus criaram dentro do templo de Jerusalém, construído por Herodes, o templo que existia na época de Jesus, o templo que ainda existia na época em que Paulo provavelmente escreveu a carta aos Efésios, o templo que foi derrubado no ano 70 pelo Império Romano. Nesse templo, então, havia o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar onde Deus estava. Então, próximo ao Santo dos Santos, existia o pátio dos sacerdotes.
e só se você fosse um sacerdote, você poderia entrar naquela saleta próxima ao Santo dos Santos. Um pouco mais atrás existia o pátio dos homens. Então, você sendo um homem judeu, você poderia chegar um pouco mais perto de Deus. Não tão perto quanto um sacerdote, mas você chegaria um pouco mais perto. Um pouco mais atrás existia o pátio das mulheres. E daí elas ficavam um pouco mais distante ainda de Deus. Mas em outro nível, separado por uma parede, separado por um desnível do terreno, existia o pátio dos gentios. Para deixar bem claro, vocês estão longe de Deus. Há um muro que nos separa. O pátio dos gentios, inclusive num patamar inferior. Para deixar claro, você é inferior. Você está longe de Deus e abaixo do meu nível. Também não podemos esquecer o motivo pelo qual Paulo estava preso. Paulo escreveu a carta aos Efésios quando ele estava preso. E a acusação que o levou à prisão era que ele teria levado um gentio para dentro do pátio dos judeus, o pátio dos homens, uma acusação que era falsa. Então Paulo também sabia na pele o que significa a importância desse muro de separação. Mas Deus em Jesus Cristo, transformou tudo isso. Ele não acabou apenas com a alienação, com a separação da humanidade com Ele mesmo, mas também dos que se chamam povo de Deus, com aqueles que não são povo de Deus. O Senhor abriu as portas do templo quando Jesus tabernaculou entre nós, e essa é a expressão usada pelo apóstolo João em João 1,14. Jesus se fez presente aqui na terra para o relacionamento direto das pessoas com Ele. Os muros foram derrubados para que o amor pudesse ser anunciado. Então, aqui estamos nós, gentios em quase nossa totalidade, se não formos todos gentios, olhando para um álbum de retratos que nos conta uma linda história. A história do fim da alienação, a história de como chegamos a ser povo de Deus, ou se você ainda não é povo de Deus, como você pode chegar a ser povo de Deus, ser alcançado pela graça de Jesus Cristo. E a partir disso, quem somos? Como vivemos? Estamos então diante de um álbum de retratos da graça. Acompanhe comigo as páginas desse álbum e os detalhes de cada foto aqui apresentada nesse texto. A primeira foto é o retrato de uma humanidade alienada. O versículo 11 e 12 trazem esse retrato para nós. No início do capítulo, a descrição foi sobre a situação de toda a humanidade sem Cristo, mortos no pecado, para resumir. Agora, nesses versículos, o apóstolo enfatiza essa condição, acrescentando esse desprezo que vinha não só de Deus, por você estar separado de Deus, mas que vinha daqueles que se diziam povo de Deus, ou daqueles que realmente eram povo de Deus. Um desprezo. Assim, então, eu creio que nós podemos tirar duas lições aqui. Uma para aqueles que ainda não se encontram com Cristo, e outra para aqueles que já tiveram suas vidas regeneradas. Eu quero começar então pelo segundo. Você que já teve a sua vida regenerada. Talvez você já ouviu a famosa frase de Edmund Burke. Talvez você nunca ouviu esse nome, mas a frase dele eu creio que você já ouviu. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Isso nos ensina que quem não sabe de onde veio vai ficar o tempo inteiro patinando nos erros do passado. Nunca vai valorizar onde está. A lembrança do nosso passado sem Cristo é a chave para não perdermos nosso primeiro amor, para não vivermos de uma maneira que desprezemos incrédulos, mas para amá-los, anunciando o Evangelho, porque essa é a nossa vocação enquanto igreja. Então, se você é a igreja de Cristo, você precisa conhecer esse retrato, essa foto da humanidade alienada. Para lembrar, você também era assim, eu também fui esse. E agora eu não me relaciono com as pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Cristo de uma maneira a desprezá-las, mas sim de uma forma para amá-las, sabendo que a mesma mudança que Deus operou na minha vida, Ele pode operar na vida de outras pessoas. A lembrança do nosso passado sem Cristo tem que nos levar ao louvor pelo que somos em Cristo, mas não ao desprezo pelo que os outros são ainda sem Cristo. Eu lamento
reconhecer que muitas vezes o nosso vocabulário enquanto igreja, com relação àqueles que ainda não são igreja, é tão duro quanto dos judeus para com os gentios na época. Talvez você nunca disse que um não salvo só foi criado para ser lenha no inferno. Talvez você nunca chamou alguém de cão. Talvez você nunca desprezou com palavras. Mas talvez a sua atitude, o seu pensamento seja de grande desprezo. Principalmente quando o incrédulo ainda pega no seu pé. É aquele que te atrapalha. É o teu vizinho. Com quem que eu dizia isso outro dia? O teu vizinho que ouve funk de madrugada. Bem no horário que seu filho acabou de dormir. Né? Depois de 45 minutos no colo, balançando. Você quer mais é que aquela pessoa vá para o inferno. Talvez você nunca disse isso para ela, mas também você nunca falou do evangelho que transforma a vida, que salva. Você nunca disse. Sua atitude, então, está dizendo, eu desprezo você. O seu silêncio, às vezes, está dizendo, eu desprezo você. Precisamos lembrar que nomes, posições, placas, títulos são insignificantes diante da situação do nosso coração. E Deus é quem conhece corações. Se podemos usar diversos adjetivos pejorativos para com aqueles que não são salvos, lembre-se, todos esses poderiam ser usados com você mesmo, antes de Jesus Cristo chegar até você. Porque foi Ele, e já vimos isso nesse mesmo capítulo 2, foi Ele que veio até você, porque você não queria ir até Ele. Temos que aprender essa lição. Olhar para o retrato de nosso passado, sermos gratos pela mudança operada por Deus em nossas vidas. Eu costumo brincar que quando alguém vê uma foto minha da adolescência, por exemplo, no auge da minha magreza, eu já fui magro um dia. Quando comparamos com a minha situação hoje, eu vejo que Deus foi generoso comigo. Pelo menos bem alimentado ao longo dos anos, eu fui. Eu tenho que olhar para uma foto dessa e ver quão grandes coisas Deus fez por mim. Nós precisamos olhar para o nosso passado sem Cristo e ver que nada foi por mérito nosso. A salvação de graça. Isso deveria te levar a uma vida de obediência e de amor por aqueles que são incrédulos ou os gentios. Mas para você que ainda não foi regenerado, o texto afirma coisas duras sobre a sua realidade. Eu queria que você prestasse atenção. Afirmações que somente a fé em Jesus Cristo podem fazer com que sejam falsas ou que se tornem falsas. Nos primeiros versículos do capítulo 2, todo aquele que anda sem Cristo é chamado de morto, de escravo, de condenado. Mas aqui ainda 6 adjetivos são acrescentados. Quem anda sem Cristo é desprezado. O termo gentio era usado para designar os outros, o resto, tudo que não é judeu. Então, o gentio ele podia ser qualquer nação, qualquer classe de pessoa, podia ser nobre, podia ser escravo, podia ser da África, da Ásia, da Europa. Se não fosse judeu, era gentio. Dizer que alguém é gentio é a mesma coisa que dizer o resto, os outros. Não me importa. É uma clara demonstração de desprezo. Além disso, o texto diz que são incircuncisos. Os irmãos sabem que é uma característica do povo judeu, desde Abraão, porque Deus ordenou assim que os homens fizessem ali a sua circuncisão, a sua marca no corpo. Então, qualquer menino judeu de 8 dias de idade, ele já era circuncidado. Então, o judeu olhava para um gentio e dizia, você, nos seus 60 anos de idade, não tem nem sequer uma marca de que você pertence a Deus. Mas qualquer criança, qualquer menino judeu de 8 dias de idade, ele já tem, porque é com 8 dias que fazia a circuncisão. Quem caminha sem Cristo vive desprezo, uma fase de desprezo. O segundo adjetivo é desligados. Desde o início da carta, nós temos visto que as bênçãos de Deus são para aqueles que a Ele estão unidos por Cristo. Assim, então, estar sem Cristo é estar desligado da vida, é estar desligado das bênçãos, é estar sem nenhuma expectativa. Desligado da vida. Sem Cristo. Deslocados também.
Estar separado da comunidade de Israel é estar alienado da comunidade dos santos. Portanto, é ser alguém sem identidade, sem cidadania. É compreender com todas as letras o significado de ser estrangeiro. Eu nunca vivi como estrangeiro. Nas poucas oportunidades que eu tive de sair do Brasil, sempre foram períodos muito curtos. Mas ser estrangeiro é algo muito difícil. Nunca aceito totalmente. Sempre alheio, excluído dos benefícios, promessas, oportunidades. Só que eu não estou falando de um país qualquer. Estar sem Cristo não é ser estrangeiro no Brasil. Não é ser um brasileiro estrangeiro em qualquer outro lugar. É ser estrangeiro no reino de Deus. É estar alheio, excluído dos benefícios, promessas e oportunidades do reino de Deus. Estar sem Cristo é estar sempre deslocado, sempre com a sensação, eu não sou daqui. Também chamados de desprovidos. Até como uma consequência direta do item anterior, do estar deslocado, porque você está desprovido, você não tem onde se agarrar, nada te garante. Como alguém que é jogado de um navio em alto mar sem bote, ou no mínimo sem uma boia. Você não tem um mínimo de provisão. E essa falta de provisão te impede de um relacionamento com Deus. Também desesperados. Eu não sei qual é o seu sentimento com relação ao futuro político do Brasil. Mas eu tento pensar em cenários para a nossa eleição. Cada hora surge um novo nome como candidato ou como possível candidato. Essa semana, um que para mim era totalmente impensável anunciou a sua pré-candidatura à presidência. E eu fico tentando pintar cenários, mas o meu sentimento com relação à gestão do nosso país nos próximos 4 anos é de total falta de esperança, de coração. Eu só não desisto porque a minha esperança é muito maior do que o meu país pode fazer por mim. Porque a minha nação é a celestial, a minha cidade, meu destino final é no céu. Então Deus não vai perder o controle. Mas se eu olhar para as eleições, a minha falta de esperança é enorme. Agora, se você, meu amigo, vive sem Deus, essa é a sua condição com um agravante. Não é olhando para um futuro, um cenário político-econômico de 4 anos ou de 8 anos. É olhando para toda a eternidade da sua vida. É olhando para a eternidade, porque todos nós somos eternos. A palavra de Deus ensina isso. E você não tem esperança nenhuma por toda a eternidade. Você sabe quanto é a eternidade? É muito tempo. Ninguém sabe na prática. Ninguém viveu a eternidade, está aqui ainda, né? Só vive na eternidade quem já passou por esse mundo. Eu tive uma avó, os irmãos sabem, que viveu 101 anos, quase 102. 102 anos talvez sejam alguns minutos numa eternidade. 102 anos é muito tempo. É você olhar para a sua eternidade e não ter esperança nenhuma. Você pode pintar diversos cenários possíveis, mas o resultado sempre vai ser desesperança. E também, por último, desamparados. Ainda que Deus se fez conhecer a todas as pessoas através da sua revelação geral, a natureza, por exemplo, o fato de você amar mais a si mesmo do que a Deus deixou você desamparado, sozinho, no auge da sua idolatria. E a idolatria pode ser de diversas formas. Talvez você não tenha nenhuma imagem na sua casa. Talvez você nunca rezou um terço. Mas você idolatra o seu time, você idolatra a sua carreira, você idolatra o seu carro, você idolatra o seu jeito de vida, a sua liberdade. No auge da sua idolatria, há uma separação de Deus. E uma lição fácil de aprender é que a separação de Deus na terra é análoga à separação eterna, que é o inferno. Se você vive separado de Deus agora, você viverá eternamente separado de Deus. Triste quadro. 6 adjetivos muito pessimistas. Esses são 6 adjetivos que o descrevem. Talvez você está nessa página do álbum
E você olha para essa foto e você consegue identificar você. Há uma história adiante que é possível através da fé. Então vire a página do seu álbum aí que nós veremos mais uma foto. O segundo retrato é o retrato do Cristo que traz paz. E a palavra paz é várias vezes adicionada nesse curto trecho aqui. Muitos dos irmãos já sabem qual é a expressão mais reconfortante da Bíblia, na minha opinião. Mas Deus. Mas Deus. O versículo 13 tem uma variação dessa expressão. No começo do capítulo nós vimos que a realidade era a morte. Mas Deus é rico em misericórdia e Ele pode transformar a situação. Agora vemos que a realidade é de alienação. Mas em Cristo nós podemos nos aproximar. Não precisamos mais estar distantes, à parte, longe de Deus. Se não fosse por Cristo, nós teríamos ficado na condição descrita por esses 6 adjetivos que vimos há pouco. Se não for pelo sangue de Cristo, a página anterior será o único retrato do seu triste álbum. Mas Deus, mas em Cristo, há uma esperança de mudança, há uma possibilidade de mudança. Para o povo judeu, que fazia questão de manter os muros de separação, o vocabulário excludente, as atitudes separatistas, Deus agiu pelo seu Filho e derrubou o muro, aproximou o excluído, unificou o que queria ser separado ou o que parecia separado. Assim, então, ele demonstrou que sua preocupação não é essencialmente com o externo, com o exterior, mas a preocupação de Deus é com o interior, com corações regenerados, com corações transformados, que assim impulsam atitudes coerentes de uma nova vida. A morte de Cristo aboliu a lei, não para defender uma anarquia, mas para promover paz verdadeira, porque Cristo é o Deus da paz. Nós já conversamos aqui o que é paz verdadeira. A paz verdadeira é a paz da criatura com o seu Criador, selada pelo Santo Espírito da promessa. Quais são as implicações disso na prática, então, no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, Cristo, com a sua morte e ressurreição, ele aboliu a lei dos mandamentos. Isso pode parecer estranho, mas essa é uma parte essencial para que a gente compreenda a obra de Jesus Cristo. Jesus havia afirmado no Sermão do Monte, Mateus 5, especificamente no versículo 17, que ele não tinha encarnado para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Ou seja, um dos propósitos da encarnação de Jesus era demonstrar que as atitudes externas, elas não podem conduzir até Deus. E por isso, então, a lei, ela só pode ser integralmente cumprida por alguém que não é humano, por Deus. Por isso, a lei serviu apenas como um guia, é o que diz Gálatas 3:24, para conduzir a humanidade até a plenitude dos tempos. E lá na plenitude dos tempos, que já aconteceu aí no ano 4 ou 6 antes de Cristo, quando Jesus Cristo nasceu, reencarnou, lá então Deus se manifestou no Filho. O fim da lei, o propósito da lei, a finalidade da lei era apontar a Jesus Cristo. É o que diz Romanos 10, versículo 4. Com a encarnação, morte e ressurreição, a lei então cumpriu todo o seu objetivo. Ela visava apontar Jesus Cristo. Agora, o que significa na prática para mim? Liberdade total? Fim das regras? Será que antinomismo, um abandono de qualquer tipo de lei? Não. Ou como diria o próprio apóstolo Paulo, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós veremos isso na sequência desse mesmo livro. Nós podemos ver isso também em Romanos 6, Filipenses 1, Colossenses 1, 1 Tessalonicenses 2, a terceira carta de João. Só para citar alguns exemplos aqui, mas o Novo Testamento é claro em dizer que ainda que Jesus Cristo cumpriu com a sua morte e ressurreição toda a lei, e nós não estamos mais debaixo da lei, ele aboliu a lei. Isso não significa que nós estamos livres de regras. Porque em Cristo fica claro que não há nada tão magnífico que eu possa fazer para que eu possa chegar até Deus. Se eu conseguisse, e a Bíblia nos ensina que ninguém consegue cumprir toda a lei, mas ainda que, se eu conseguisse cumprir toda a lei, isso ainda não seria suficiente para me levar até Deus. Mas por outro lado, uma vez que Cristo cumpriu toda a lei,
E ele veio até nós e transformou a nossa vida. Não há outra maneira digna de viver que não seja em obediência aos ensinamentos do nosso Deus. Uma vida coerente. Deus aboliu a lei em Jesus Cristo, porque a lei só servia para mostrar: vocês nunca vão ser bons o suficiente. Mas já que Cristo é bom o suficiente, cumpriu a lei, ele veio até nós. E agora nós, em gratidão, vivemos em obediência. A segunda implicação prática é a criação de uma nova humanidade. Então nós passamos aqui de algo negativo para algo positivo. Algo que já tinha cumprido seu propósito, então foi abolido. Isso é o negativo, mas o positivo é algo novo foi criado. Essa nova humanidade é o povo da graça. O povo que por meio de Jesus se une a Deus, consciente de que não é por esforço próprio, mas por ação divina. Uma boa compreensão dessa nova humanidade é fundamental para cada um de nós aqui, porque senão nós nunca conseguiremos entender realmente o Novo Testamento. Não vai fazer nem sentido a gente continuar estudando Efésios, porque o capítulo 4 a 6 de Efésios só tem sentido para quem compreendeu que é uma nova humanidade. São indivíduos transformados espiritualmente. Agora, nem judeus, nem gentios. Como bem afirmou um professor meu, David Murk, em Cristo homem. Essa é a nosso status agora, essa é a nossa situação. Nós não somos judeus, nós não somos gentios, mas se a graça de Deus te alcançou, você é um em Cristo homem, um em Cristo mulher. O ser humano espiritualmente regenerado pelo lavado sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Não há mais barreiras étnicas, não há barreiras raciais, não há barreiras nacionais. Todos pertencem ao mesmo corpo. E só por isso nós podemos viver em unidade. E a terceira implicação prática é instituição da paz verdadeira. Tanto hoje, quanto em outras oportunidades, agora há pouco eu já disse isso. O que é paz verdadeira? Não adianta você viver numa cidade em paz. Não adianta você viver num país em paz. Não adianta você viver numa família em paz. Não adianta você viver emocionalmente equilibrado, o que poderíamos chamar de paz interior, se você não tiver paz com Deus. Nada disso faz sentido. Se em Cristo nós éramos inimigos de Deus, merecedores da sua ira, sem paz com Deus, meu amigo, ainda que você viva numa cidade em paz, num país em paz, numa família que está em paz, ainda que você ache que está bem resolvido com você mesmo, você só está conseguindo ir tranquilamente para longe de Deus eternamente, para o inferno. Agora, em Cristo, temos paz com Deus, e daí a paz com Deus reverte toda a equação. Porque se você está em paz com Deus através de Jesus Cristo, você pode inclusive viver num país sem paz, numa cidade sem paz, numa família sem paz. Você pode estar até mal resolvido com você mesmo, mas a sua esperança na eternidade te leva a encarar toda essa falta de paz, todos esses conflitos, toda a guerra que pode existir na sua vida de uma forma diferente. Porque você tem a única paz que faz diferença, a paz com Deus. A paz com Deus não é como a paz do mundo. Não é simplesmente ausência de conflito. É esperança de vida eterna. Foi isso que Jesus disse em João 14, 27. A minha paz não é como a do mundo. A minha paz é esperança de eternidade. Com essa paz nós temos acesso direto a Deus. Eu não preciso mais de rituais, de sacerdotes, de templos. Preciso apenas da fé regeneradora e de um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Essa página do álbum é muito importante. Esse é o retrato que muda toda a história. Se essa foto não estiver no seu álbum, você vai ficar na primeira foto, triste, desesperadora. Mas, com essa foto do Cristo que promove paz, nós podemos aprender que não há gradações no corpo de Cristo. Todos têm igual acesso ao Pai, porque todos foram comprados pelo sangue de Jesus e foram feitos santos pelo sangue do Cordeiro. Esse é o retrato da unidade, da esperança, da reconciliação. E agora eu te peço, então, vire mais uma página. Nós teremos o terceiro e último retrato. O retrato da nova sociedade de Deus, transformada pelo Cristo que promove a paz. Você já viu
alguma foto de um grupo antigo, alguma foto antiga de um grupo de pessoas? Você olha, talvez uma foto da sua formatura, uma foto do primeiro grupo que você trabalhou, uma foto da sua família de muitos anos atrás. Quando você começa a reparar, você repara nas roupas, nos cortes de cabelo, nas afeições, na paisagem em volta, e você consegue saber muita coisa sobre aquele grupo. Você consegue saber sobre o momento que a foto foi tirada. Você consegue saber sobre preferências, sobre jeitos. Apenas por observar uma foto. Tudo isso já é possível. Agora, depois da feia foto inicial, da magnífica foto central, nós temos agora uma representação do povo de Deus transformado. Não mais um povo alienado, mas um povo reconciliado. Uma foto de quem esse povo se tornou após a transformação que foi efetuada por Deus. É uma foto que deveria descrever cada um de nós aqui como igreja de Cristo em extrema. Assim, então, olhando esse retrato, nós podemos ver 3 aspectos dessa nova sociedade, dessa novidade de vida. O primeiro é que eles têm uma nova cidadania, ou nós, mais precisamente, temos uma nova cidadania. A realidade estrangeiro, peregrino, ficou para trás. Agora há uma cidadania, e a cidadania é com os cidadãos dos santos. Cada regenerado por Deus é cidadão dessa mesma cidade, formada por todos quantos foram separados por Deus, e agora vivem na expectativa de habitar eternamente a Nova Jerusalém, a eternidade com Deus. Não apenas um estrangeiro com direito de permanência, mas um naturalizado, com todos os direitos de um nativo. Como bem afirmou o grande pregador inglês Martin Lloyd Jones, já não vivemos com um passaporte, mas sim, realmente, temos as nossas certidões de nascimento. Em Cristo, agora nós temos uma nova cidadania. Também uma nova genealogia. Porque há ainda mais intimidade, além de nativos, família. Família. Como vimos no capítulo 1, nós fomos adotados por Deus. Essa é a expressão usada por Paulo ali no primeiro capítulo. Adotados. Nós não somos apenas convidados para residir, nós não temos direito a um quarto na casa. Nós somos oficialmente membros da família, com todas as responsabilidades que isso implica, sim, mas com todos os privilégios e benefícios, inclusive os privilégios e benefícios eternos. Por isso que até os dias de hoje, como nós nos chamamos, e para alguém que tem uma memória ruim como a minha, isso é muito bom, nós nos chamamos de irmãos. E daí se eu esqueço o nome de alguém, eu posso falar: meu irmão, tudo bem? Que bom te ver de novo. Mas por que nós somos irmãos? Porque somos todos filhos do mesmo Pai, Deus, porque todos fomos adotados por Deus. Ou como bem afirma João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nossa paternidade foi mudada. Não mais filhos da ira, não mais filhos da desobediência, mas agora filhos de Deus. Uma nova genealogia. Quando você fizer a sua árvore genealógica, então vai ter Deus como seu pai. E também uma nova moradia. Mesmo a igreja sendo uma comunidade de pessoas, em vários aspectos ela se assemelha a um edifício. Deus é enorme, eu não tenho dúvidas disso. Deus não habita em templos, a palavra de Deus é clara nisso. Mas, didaticamente, o tabernáculo e depois o templo de Jerusalém era o lugar de se encontrar Deus. Era onde Deus estava, era o lugar onde Deus habita. Simbolicamente, então, o templo era a moradia de Deus. Mas na sua nova sociedade, Deus também assume uma nova moradia. E agora você não precisa vir à igreja para encontrar Deus, porque Deus não mora aqui. Você vem à igreja porque você tem obrigação de obediência. É aqui que juntos prestamos um culto a Deus, é aqui que juntos podemos aprender mais sobre Deus. Mas não é porque Deus mora aqui. E se você sair daqui, você não vai ter relacionamento com Deus. Agora Deus mora aí, mora aqui. Deus habita cada um dos cristãos. Esse Filho de Deus e concidadão dos santos, agora também é casa de Deus. Você é casa de Deus. E essa casa não é uma casa desorganizada, não é uma casa bagunçada. Pelo contrário, ela tem a sua planta muito bem definida. Começando pela base, pela fundação, que é
o ensino correto e ortodoxo sobre Deus. O ensino que Deus transmitiu por inspiração aos apóstolos e aos profetas. Não há outra fonte segura de alicerçar a nossa fé que não seja a revelação especial de Deus na Santa Bíblia. Eu não entendo nada de construção, e daí talvez aqui eu deveria dar o microfone para o Pereira. Mas eu sei que depois de pronta, uma casa pode ser reformada em muitos ambientes, mas ela não pode ser reformada na sua base. Eu também sei que se a base não for bem feita, essa casa está fadada ao fracasso. Ela vai destruir. Por isso que o alicerce dessa casa, eu e você, enquanto casa de Deus, moradia de Deus, ela precisa ser a palavra de Deus. Há também a pedra angular. A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas construções antigas. Ela era caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício. E daí ela formava um ângulo de 90 graus entre duas paredes. A partir então da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento na construção. Atualmente, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos. Assim como um edifício depende para a sua coesão e para o seu desenvolvimento de estar vinculado, firmemente, ele precisa estar firmemente atrelado a uma pedra angular, assim também nós, como casa de Deus, precisamos estar firmados na pedra angular, que o texto nos ensina, que é Jesus Cristo. É indispensável estar ligado em Cristo para que nós possamos crescer e para que a igreja de Cristo possa crescer. Isso é óbvio pelo que eu já disse há pouco atrás. É Cristo quem dá paz, paz com Deus. Cada um de nós, então, vamos sendo edificados como nova moradia, num crescimento constante em Cristo e na palavra de Deus, seguindo as linhas traçadas pela pedra angular, Jesus Cristo. O novo templo de Deus vai crescendo, então, pouco a pouco. As pedras vivas vão sendo acrescentadas uma a uma, conforme os planos do construtor. E talvez nessa noite, o grande construtor, ele decida acrescentar mais alguma pedra viva, trazendo salvação a alguém aqui. Quando eu digo grande construtor, eu não sou maçom, fiquem tranquilos. Quando o edifício estiver concluído, então, a grande pedra angular definitiva, ela vai nos levar para a nossa moradia final, para a nossa cidade final, a Jerusalém celestial. Agora, como alguém que tem nova cidadania, uma nova genealogia, está sendo edificado constantemente como moradia, nós temos responsabilidades. Nenhuma atitude nossa é indiferente ou neutra. Todas as nossas atitudes devem ser coerentes com essa novidade de vida que nós temos. Por outro lado, quem vive uma velha cidadania, numa antiga família, e não se tornou moradia do Espírito Santo, apenas parecer que é cristão, apenas andar no meio dos crentes, apenas frequentar uma igreja evangélica, nunca vai ser o suficiente para você. Clame a Deus por uma mudança que vem de dentro, que só Ele pode fazer. Se dedique no estudo da Bíblia e clame todos os dias pela ação de Jesus Cristo na sua vida, para que você possa experimentar uma nova cidadania, uma nova genealogia e ser uma nova moradia. O álbum, então, está completo. Primeira foto, alienados de Deus. Segunda foto, Cristo, o reconciliador. E a terceira, essa nova sociedade. Mas quando nós fechamos esse álbum e olhamos ao nosso redor, o que nós temos visto? O que nós temos visto? Talvez a realidade experimentada pela igreja hoje não seja muito distinta da primeira foto. Se você sinceramente olhar para a nossa realidade aqui, enquanto primeira igreja batista em Extrema, será que somos a terceira foto ou estamos muito perto da primeira? Alienados. E a alienação que traz desentendimento, desunião, discórdia. Talvez estejamos tentando construir novos muros para substituir aqueles que Jesus já derrubou. E tentando identificar quem pode estar no pátio perto do Santo dos Santos e quem não deveria estar.
Como nós podemos ter a ousadia de querer construir onde Cristo já destruiu a igreja? Não faça isso. Não tente fazer isso. A graça continua de graça. A eleição continua sendo divina e não humana. Os frutos, eles são indícios, mas são apenas indícios, porque quem conhece corações é Deus e somente Deus. E se você tentar julgar corações, Tiago diz que você está querendo ser legislador, mas só há um legislador, que é Deus. Devemos deixar pesar sobre a nossa consciência as falhas que vemos como igreja. Nós devemos chorar sobre o vazio que há entre o nosso falar e o nosso andar, clamando por arrependimento e perdão, uma nova sociedade, um modelo de comunidade, uma família de irmãos reconciliados que amam o Pai e por isso se amam mutuamente, porque são a habitação do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos ser como igreja, dia após dia. Assim, e somente assim, seremos um retrato poderoso nas mãos de Deus, para anunciar o seu grande poder transformador, para glorificar o único que é digno de glória. E não sou eu, não é você. É o único Deus vivo e verdadeiro. Que cada um de nós, e todos nós juntos como igreja, possamos ser um retrato vivo da graça de Deus, visando espelhar essa graça por todos os lugares onde estivermos.